perderam a alegria de viver. Muitas pessoas nesse tempo de coronavírus, de lutas, dificuldades, perderam sua alegria de viver. Amém? Em Filipenses, nós vamos compartilhar aqui sobre o livro de Filipenses. Paulo fala da alegria em suas cartas, querido. A carta de Filipenses é uma carta da alegria. Então, nós vamos meditar sobre Filipenses nesta manhã. E o que eu acho mais incrível é que Paulo escreveu a carta de Filipenses, a carta da alegria. Ele não estava numa praia, ele não estava num iate, ele não estava num sítio, irmão. Não, ele estava preso, ele estava na prisão. E é ali dentro da prisão que ele escreve sobre alegria. Isso que eu acho extraordinário na vida de Paulo. Paulo estava encarcerado, gente. E ele ali encarcerado na prisão, ele escreveu a carta de alegria de Filipenses, que está na minha Bíblia e na sua Bíblia também. Por que Paulo conseguiu fazer isso? Porque Paulo, ele decidiu se alegrar mesmo dentro da prisão. Aleluia! E eu acho isso extraordinário na vida de Paulo. Porque, querido, deixa eu te falar algo nesta manhã. As nossas decisões hoje vai definir o nosso futuro. Paulo tomou uma decisão dentro da prisão. Ele decidiu se alegrar. Então entenda, você que está aqui nessa manhã, vocês que nos visitam, você que nos acompanha pela internet. As nossas decisões hoje definem o nosso futuro. Daqui 5 anos, 10 anos, você vai colher as decisões que você está tomando no dia de hoje, querido. Porque, queridos, o milagre, quem faz é Deus. O milagre, quem realiza é Deus. Mas o Senhor, Ele quer a nossa participação nos seus propósitos. Amém, gente? Aleluia! Eu sempre digo aqui, sem Deus a gente não consegue. Mas sem você, Deus também não quer fazer. Ele quer a sua participação no milagre. Amém? Aleluia! Eu não sei como você está nesta manhã, como está o seu coração, se você está feliz, se você está alegre. Eu não sei, querido, mas eu queria te dizer que é possível sim estar feliz nesse mundo que nós vivemos. É possível estar feliz num tempo de pandemia, num tempo de dificuldades financeiras, profissionais, na economia do país. Mas eu quero te falar nesta manhã que mesmo num cenário como esse, mesmo em dias que nós estamos vivendo, é possível viver em circunstâncias difíceis, é possível viver feliz sim. Por quê? Porque Paulo nos mostra isso em Filipenses. Agora, preste atenção. Paulo vai falar na carta de Filipenses que existem ladrões que querem roubar a nossa alegria. E é aí que a gente precisa ficar esperto. É aí que a gente precisa ficar atento, querido. Porque existem ladrões que querem entrar na nossa vida. Existem ladrões que querem entrar na nossa família. Existem ladrões que querem entrar nas nossas finanças. Existem ladrões que querem entrar na sua vida profissional, ministerial, para roubar a sua alegria. Então, nesta manhã, nós precisamos algemar esses ladrões para nós vivermos uma vida feliz com Deus, querido. Nós precisamos prender esses ladrões da alegria. Amém, gente? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro texto que nós vamos colocar aqui é Filipenses 4:4. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou aqui no telão, Filipenses 4:4, olha o que diz aqui, querido. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos. Olha para cá, querido, aqui nessa versão está regozijai-vos, mas tem outra versão que está alegrai-vos, que é a mesma coisa. Então, Paulo está falando assim, olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4, meu irmão, ele nos ensina que a alegria não é uma opção. A alegria é uma ordem. Esse versículo é uma ordem, é uma ordenança. Não é uma opção, não. Isso é uma ordenança do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. O Senhor está nos dando uma ordenança.
Amém, gente? Aleluia. Nós temos que entender que a alegria, querido, é para todos os salvos, todos aqueles que são cristãos, todos aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esses versículos são para todos aqueles que já são cristãos, para todo mundo. Não é só para alguns, é para todos. Amém, gente? Aleluia. A alegria não depende, irmão, das circunstâncias. A alegria não depende da circunstância que você está passando. Não. Paulo nos ensina que ele estava preso, encarcerado, mas mesmo assim ele estava alegre. Então a alegria não depende da circunstância que passamos. Independente das circunstâncias, você tem que estar alegre. Alegria, querido, não depende do exterior, não depende dos fatos, não depende dos acontecimentos, não depende das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, não. A alegria depende do nosso interior. Paulo está encarcerado esperando a morte, queridos. Além de ele estar preso, ele está esperando a morte, mas mesmo assim, preso e esperando a morte, Paulo decide estar alegre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero compartilhar com vocês aqui nesta manhã. Foi só uma pequena introdução, mas eu quero compartilhar com você algumas coisas que nós precisamos fazer para ter essa alegria. Amém? Em nome de Jesus. Em primeiro lugar, querido, você precisa decidir olhar o que Deus está fazendo de algo novo na sua vida. Mesmo diante dessa luta, mesmo diante de circunstâncias difíceis, você tem que aprender, assim como Paulo aprendeu, assim como Paulo decidiu, você precisa também decidir olhar o que Deus está fazendo de algo novo dentro dessa luta que você está passando, amém? Vamos ver Filipenses, capítulo 1, verso 12, 13 e 14. Vamos acompanhar aqui, Filipenses 1, 12 diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Olha que tremendo, irmão. Paulo está falando assim, olha, eu estar preso está contribuindo para a pregação do Evangelho. Olha que coisa linda. Verso 13. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E no verso 14... diz assim: e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Amados, olha que coisa interessante. No versículo 12 e 13, Paulo abriu uma igreja dentro da prisão. Porque para muitos podiam ter falado: ei, Paulo, você está preso, acabou. Acabou sua vida, acabou teu ministério, não tem mais jeito, você agora só vai aguardar os dias da sua morte. Mas Paulo, diante de todo esse cenário desfavorável, ele encontra uma coisa favorável para fazer dentro da cadeia. E Paulo, ele não se rende, ele não desanima, ele não se entristece, pelo contrário, dentro da prisão, Paulo abre uma igreja, gente. Olha que coisa extraordinária, aleluia. A mente de Paulo conseguia ver uma perspectiva boa, mesmo em um ambiente ruim, porque era a mentalidade dele, uma mente ligada à mente de Cristo, e mesmo diante de uma situação adversa, ele conseguiu ver algo bom, querido. Paulo enxergava algo bom dentro da prisão, aleluia. Paulo, creio que ele aprendeu com o Senhor Jesus, porque quando Jesus estava pregando dentro de uma casa, e estava tão lotada aquela casa que não coube mais gente lá dentro, e tinha gente do lado de fora, e tinha um jovem que estava paralítico, só que eles não conseguiam chegar até Jesus, porque estava lotada a casa, de dentro e de fora. Como levar um paralítico até Jesus? Mas aquele jovem, ele tinha 4 amigos extraordinários, e aqueles 4 amigos tiveram uma ideia. Eles vão por trás da sobe o paralítico no telhado, abre o telhado, destelha tudo a casa, irmão. Quebrou o telho, abriu tudo lá, e eles começam por uma corda, colocam o paralítico na frente de Jesus. Então Jesus, ele cura aquele paralítico. Mas o interessante é que Jesus, ele viu a fé daqueles 4 amigos. Jesus elogia a fé daqueles rapazes. Em nenhum momento, gente,
Jesus falou assim: puxa vida, quebraram o telhado da igreja, quebraram o telhado da casa, e agora? Prejuízo. Não, Jesus sempre viu o lado bom das coisas, porque às vezes a gente sempre vê o lado mal das coisas. Se fosse nos dias de hoje, já pensou? Edevan, vamos ter que arrumar o telhado, olha o prejuízo que vai ter. Mas não, queridos, Jesus, ele antes de ver o negativo, Jesus viu o lado bom das coisas. Paulo, ao invés de ver a coisa negativa de estar preso, ele viu o lado bom de estar preso, amém, gente? Você que está passando uma luta, antes de ver o lado negativo, veja o lado bom dessa luta que você está passando, amém, gente? Aleluia. No versículo 14 é tremendo, porque Paulo está dizendo assim: olha, eu estou preso sim, estou encarcerado sim, mas a minha prisão trouxe motivação. Olha o que ele fala: a minha prisão trouxe motivação. Aleluia. Paulo está falando o seguinte: gente, vocês acham que a minha prisão era uma tragédia? Vocês acham que a minha prisão era para eu ficar triste? Vocês acham que a minha prisão era para eu ficar desanimado? Pelo contrário, a minha prisão foi bênção. É isso que Paulo está falando, gente, que ele está preso, está sendo bênção. Por quê? Porque os cristãos que estavam lá mortos espiritualmente, eles começam a ser avivados. Então Paulo está dizendo que eles começaram a despertar a sua fé por causa da prisão de Paulo. Você está entendendo, irmão? Aleluia. Eu quero te falar nesta noite que Paulo, ele decidiu, querido, ver algo bom. A mente positiva e o coração alegre de Paulo, o que fez? Despertou os outros crentes que estavam tristes, desanimados, sem perspectiva, sem ânimo, sem motivação. Mas a fé e a alegria do coração de Paulo contagiou os irmãos. Aleluia! Porque, queridos, a paralisação, uma estagnação espiritual, um desânimo espiritual, uma frieza espiritual, desagrada a Deus. Paulo aqui está dizendo: olha, foi bom eu ser preso, porque a minha prisão levantou os salvos. A minha prisão levantou aqueles que estavam sentados. A minha prisão levantou aqueles que estavam acomodados e satisfeitos, mas a minha prisão levantou os desanimados. A minha prisão levantou e despertou os acomodados. Aleluia! Então Paulo está declarando isso, querido. Em primeiro lugar, você precisa decidir olhar que Deus está fazendo de algo novo nessa luta que você está passando, porque saiba, você que entrou aqui nesta manhã, meu irmão, o Senhor manda dizer ao teu coração: eu estou fazendo coisa nova, eu estou fazendo algo novo, mesmo diante dessa prisão que você se encontra, mesmo diante dessa luta que você está passando, mesmo diante dessa adversidade que você está passando, mesmo diante desse problema que você está enfrentando, o Senhor manda te dizer: eis que eu vou fazer uma coisa nova, porque eu sou Deus que abro rios no deserto, abro caminhos em lugares secos, eu vou fazer algo novo. Aleluia, querido. Glória a Deus. Em segundo lugar, gente, você precisa manter a sua atenção na expansão do reino de Deus. Filipenses 1, verso 15. Manter a sua atenção na expansão, no crescimento do reino de Deus. Olha o que diz o texto aqui no telão. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Amados, às vezes nós estamos olhando e falando muito dos irmãos. Às vezes a gente critica demais. Às vezes a gente está criticando o irmãozinho que entrou de boné na igreja. Às vezes a gente está falando daquele irmão que está de chapéu. Estamos olhando a roupa da irmã. Às vezes a gente está falando do som, da iluminação. Às vezes a gente fala do diácono que não recebeu bem. Às vezes fala de alguém que errou uma nota musical aqui do grupo de louvor. Há muitas vezes, querido, a gente está na igreja, mas não está participando do culto. A gente vem para a igreja como espectador. E você, como espectador, você vai ficar olhando só os defeitos, só os erros. Você precisa se participar do culto, você precisa se envolver no culto, meu irmão. Você precisa se concentrar na expansão do reino de Deus, amém, gente?
Não julgue o que o outro está fazendo, gente. Não fique parado, esqueça a vida dos outros. Cada um vai dar conta de si, amém, gente? Amém. Mantenha a sua motivação na expansão do reino. Mantenha o seu olhar, o seu foco tem que ser Jesus Cristo. Você, irmão, não é síndico do céu, não. Você não está aqui, meu irmão, para ficar olhando os defeitos dos outros. Não, querido. Às vezes nós falamos muito e fazemos pouco. Não julgue o seu irmão. Concentre-se na expansão do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Terceiro lugar. Nunca feche o seu coração para a alegria. Porque tem gente que tranca o coração para a alegria. Tem gente que tranca o coração para o perdão. Nunca feche o seu coração para a alegria. No livro de Filipenses 1, verso 18 e 19, nós vamos encontrar isso. Olha o que diz o texto aqui. Mas que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja como fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Verso de 19. Porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Amados, não importa o que vai acontecer, eu vou me alegrar. Não importa o que vai acontecer, você vai se alegrar. Paulo está no processo de julgamento e prisão em Roma. Paulo está preso, está sendo julgado para ser morto. E Paulo está dizendo o seguinte: o meu coração não está fechado para alegria. Paulo está declarando o seguinte: mesmo eu preso e mesmo sabendo que eu vou ser morto, o meu coração não está fechado para alegria e o novo de Deus na minha vida. Paulo está aberto para a alegria entrar e Paulo está com o coração aberto para viver o novo de Deus na vida dele, mesmo dentro da prisão. Amém, gente? Deus guardou Paulo na prisão. Paulo ficou numa prisão domiciliar. E nessa prisão, olha como que Deus transforma a maldição em bênção. Ele começou a receber muita gente importante. Ele começou a falar do evangelho para muita gente importante, que ele não teve oportunidade de falar quando estava livre. Mas agora que ele está preso, ele está falando o evangelho. Ele pregou para soldados romanos, ele pregou para oficiais romanos. E dentro da prisão ele diz assim: eu recebi um novo ministério de Deus. Olha, gente, o que eu acho incrível na vida do Paulo é que ele está falando o seguinte: dentro da cadeia, Deus me deu um novo ministério. Aleluia! Oh, meu irmão, qual o ministério que Deus deu para Paulo dentro da cadeia? O ministério das cartas. Aleluia! Paulo, ele manda cartas para toda a Europa. Estou até arrepiado, gente. 60% do Novo Testamento, gente, foi escrito por Paulo dentro de uma prisão. Meu Deus, que Deus tremendo. Deus transforma, querido, a sua maior dor no seu maior ministério. Deus está transformando aquilo que era para ser a maior dor de Paulo no maior ministério de Paulo. Aleluia! Meu irmão, o seu maior testemunho, Deus está transformando a maior dor de Paulo no seu maior testemunho. Ei, Deus está falando com você aqui, presta atenção. Deus vai reverter o seu maior sofrimento na área que Ele mais vai te usar. Aleluia! Nessa área que você está sofrendo, chorando, lutando, meu irmão, é a área que Deus mais vai te usar. Aleluia! Isso é extraordinário, porque Paulo está recebendo um novo dom, Paulo está recebendo uma nova visão, Paulo está recebendo um novo ministério. Paulo está falando assim: Deus me deu as cartas. Isso é impressionante, gente. Aleluia! A Bíblia nos ensina, querido, que no nosso maior sofrimento, nós vamos ser bálsamo e cura para muita gente. Aleluia, gente.
nós vamos ser azeite, nós vamos ter poder para restaurar a vida de outras pessoas. Aleluia! Por isso que você está numa igreja que uma das nossas missões é restaurando vidas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, como que nós encaramos as nossas prisões? Como que nós encaramos os nossos desafios? Como que nós encaramos, querido, os problemas que passamos? Como nós enfrentamos nossas lutas? Isso é importante você analisar. Como você enfrenta as suas dores? Quando você é confrontado, quando você é magoado, quando você é ferido, quando você é contrariado, desprezado. Às vezes, querido, as pessoas saem culpando todo mundo. Sai culpando Deus, sai culpando a igreja, culpa o pastor, culpa o irmão, culpa a Bíblia, culpa todo mundo. Paulo está na prisão, mas ele não está culpando ninguém. Pelo contrário, Paulo está se alegrando no Senhor. É assim que muitos, queridos, enfrentam os seus dilemas. Infelizmente, colocando culpa nos outros. É assim que muitos enfrentam suas lutas, seus problemas. Sabe, querido, como Paulo está enfrentando esse problema? Paulo está enfrentando esse problema assim: Deus me pôs nessa prisão, permitiu essa luta na minha vida, mas abriu novas portas para mim. É assim que você tem que enxergar. Aleluia, gente. Deus te trouxe aqui, meu irmão, para você sair daqui nesta manhã dizendo assim: eu estou nessa prisão, eu estou passando essa luta na minha vida, mas Deus vai abrir novas portas para mim. Aleluia. Querido, o problema nosso é que é muito mimimi. Muito mimimi, até dentro da igreja, gente. Qualquer coisa a gente fica se vitimizando. Ah, porque eu sou pobre, é porque eu sou negro, é porque eu sou branco, é porque eu sou mulher, porque eu sou pequeno. Ah, eu não sirvo para nada, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém me ajuda. É culpa de Deus, é culpa do diabo, é culpa do pecado, é culpa dos outros. Fica se justificando. Agora, irmão, quem é bom de justificativa não é bom de arrependimento. Sabe por quê? Lembra de Saul e de Davi? O rei Saul sempre ficava fazendo o quê? Se justificando. Não, Samuel, eu pequei porque eu pensei em fazer isso. Não, eu errei aqui, mas eu queria acertar. Não, eu fiz isso aqui para o bem dos meus soldados. O rei Saul, meu irmão, era muito bom de justificativa, mas péssimo de arrependimento. Davi não. Davi era ótimo em arrependimento, porque ele reconhecia o erro, confessava o erro, falava: eu errei, eu pisei na bola. Eu mereço o castigo de Deus. Davi se arrependia. Você toma decisões, querido, eu tomo decisões diariamente. A gente toma decisão livremente, sim ou não, querido? Sim. Quem passa a vida querendo sempre justificar algo, amados, e talvez você conheça pessoas assim, nunca vai construir nada. Paulo não era assim. A gente passa o tempo todo transferindo culpa. A gente passa o tempo todo se vitimizando, né? Lembra do cego de nascença lá? Os apóstolos falavam assim: Jesus, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Né? Sempre querendo transferir a culpa. Ó, ele é cego porque os pais pecaram. Sempre querendo transferir a culpa de um problema em alguém. Não, ele é cego porque ele mesmo pecou. Não, ele é cego por causa dos pais dele. Sempre querendo achar uma culpa. E Jesus vem e diz assim: não, nem ele pecou e nem os pais dele pecou, mas essa cegueira foi permitida para que a glória do meu Pai seja manifestada na vida dele. Ei, presta atenção, irmão. Às vezes essa luta que você está passando, não é que você errou, outra pessoa errou. Deus está permitindo essa luta para que a glória dele seja manifestada na sua vida, gente. Aleluia! Isso que é extraordinário. Nós precisamos, querido, mudar nossa mentalidade, porque nós temos uma mentalidade de transferir culpa. A gente precisa mudar essa mentalidade. Lembra? Adão colocou a culpa do pecado na Eva. A Eva colocou a culpa na serpente.
Ninguém assume responsabilidade. Estamos sempre querendo transferir os nossos erros para alguém. Amados, quantas decisões nós tomamos todos os dias? E somos livres para tomar essas decisões. Nós tomamos decisões, mas não queremos nos responsabilizar pelas decisões que tomamos. Toda decisão tem uma consequência. Paulo não ficou reclamando, Paulo não ficou com mimimi. Paulo podia ter colocado a culpa em Deus. O Senhor estava pregando o evangelho, nós lemos aqui, ele foi preso porque estava pregando o evangelho. Paulo podia estar cheio de mimimi e falar: Deus, eu estou aqui na prisão por sua culpa, eu estava pregando a tua palavra, Senhor. Eu estou aqui na prisão por causa de Pedro, eu estou aqui na prisão por causa do cavalo que me derrubou aquele dia, o Senhor teve um encontro com o Senhor. Paulo podia estar com um monte de mimimi e ter colocado a culpa num monte de gente. Mas Paulo, ele não faz isso. Paulo, ele diz assim: eu vou continuar me alegrando, porque Deus não perdeu o controle da minha vida. Eu estou na prisão, meu irmão, mas isso vai ser uma ação poderosa para Deus agir na minha vida. Ei, igreja, presta atenção, faça como Paulo, continue se alegrando diante das lutas, porque Deus não perdeu o controle da sua situação. A gente perde o controle, mas Deus nunca perde o controle. Amém? Aleluia! Alguns exemplos, gente, quando a gente coloca a culpa nos outros, né? Teve um caso aí que a mulher traiu o marido e ele ficou com raiva da igreja. Ele colocou a culpa na igreja pela traição da sua esposa. Que culpa tem a igreja que a mulher traiu o cara, gente? Mas ele achou um culpado. A gente tem sempre tentando achar culpados. Irmãos que montam sociedade e não dá certo, sai da igreja. Que culpa tem a igreja se você montou uma sociedade e não deu certo? O problema é que a gente sempre está transferindo culpa, sempre querendo achar um culpado. Paulo sabia que Deus era bom. Ah, pastor, mas Paulo escreveu porque ele ficou preso só alguns dias. Ah, só alguns dias é fácil escrever isso. Paulo ficou 2 anos preso. Não foi alguns dias não, irmãos. 2 anos preso. E Paulo continua dizendo: eu continuo me alegrando em Deus, porque Deus é bom. É porque uma coisa, né, irmão, é passar a luta de um dia. Uma coisa é passar uma enfermidade de uma semana. Mas uma coisa é passar um problema durante anos. No começo, Deus é bom, Deus está no controle. Aí a coisa não muda, aí você já começa a perder a fé, começa a perder a alegria, e já começa a culpar Deus, culpar a igreja, culpar todo mundo, né? A gente é assim, irmão. Então hoje a palavra está querendo me transformar em você. O que você vai fazer com esse tempo difícil na sua vida? O que você vai fazer, meu irmão, com esse tempo que você está passando de dificuldade? Como você vai agir? Deixa eu te falar algo. Como agimos reflete em quem você acredita e quem você serve. A tua ação, como você age diante de uma dificuldade, vai mostrar quem você serve. Quantos estão entendendo? Talvez você pode servir a você mesmo, querido. Motivação errada do coração. A gente precisa, amado, manter nosso coração aberto e com alegria nas adversidades. 4º lugar eu quero falar para você. Assuma um compromisso de testemunho acima de tudo. Olha o que diz aqui no versículo 20 e 21. Filipenses 1, verso 20 e 21. A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Próximo, 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo mantinha dedicação, Paulo mantinha compromisso, Paulo mantinha a sua fé, Paulo mantinha a sua ética,
Paulo mantinha o seu zelo, Paulo mantinha a sua excelência de sempre. Mesmo Paulo está sendo pressionado pela circunstância, meu irmão. Paulo está debaixo de uma pressão terrível, mas ele dizia no seu coração: o meu testemunho é o mesmo, aleluia, o de anunciar a Cristo. Esse era o coração de Paulo, um testemunho vivo de anunciar a Cristo. Meu irmão, se você for cristão de temporada, vou te falar uma coisa: qualquer ventinho tira você da presença de Deus. Você precisa ter resiliência, você precisa ter perseverança, você precisa ter firmeza, irmão. Não ficar pelo caminho. Nós precisamos atravessar os desafios para chegar ao nosso destino profético, amém? Aleluia. Penúltimo lugar, eu quero te dizer: esteja sempre disposto a pagar o preço da vontade de Deus na sua vida. Verso 23 a 25. Vamos ler aqui. Filipenses 1, verso 23 a 25. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, Paulo está falando, é mais necessário que eu continue a viver. Irmão, Paulo está falando o seguinte: para mim já é melhor estar com Cristo. Eu queria estar com Cristo, eu preferia estar com Cristo. Mas Paulo está falando, por causa de vocês, é melhor que eu continue com vocês. Olha o preço que esse homem está pagando. Abrindo mão da sua vontade de já estar na glória, por amor aos irmãos. E outro versículo de número 25. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Olha o amor de Paulo, querendo ajudar os irmãos, para que tenham alegria, para que tenham fé. Por isso, meu irmão, que em quinto lugar, você precisa estar sempre disposto a pagar o preço da vontade de Deus, irmão. Assim como Paulo está pagando o preço, não da vontade dele, mas da vontade de Deus. Porque a vontade de Paulo é para o céu, a vontade de Deus é que ele fique. Então Paulo paga um preço, abre mão da vontade dele para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? A vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa vontade. Paulo, querido, você precisa pagar esse preço de não viver numa vida de pecado aqui na terra. Nós precisamos pagar o preço de ser um discípulo de Jesus Cristo. Existe um preço, existe um caminho, a porta é estreita, irmão, para que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida. Você sabia que no século XVIII, vários missionários da Europa abriram mão das suas casas, abriram mão de suas famílias e saíram para pregar o Evangelho? Eles venderam tudo, eles vendiam casa e vendiam propriedades para eles pagarem as passagens para fazer a obra, irmão. Esses missionários do século XVIII, eles pagaram esse preço para fazer a vontade de Deus. E foram pregar o Evangelho na Ásia, na África e na América Latina, para nós aqui. Ou seja, irmão, se nós estamos aqui hoje, é porque tivemos irmãos no passado que venderam tudo, que pagaram preço para que eu e você estivesse aqui hoje. Amém, gente? Aleluia, isso é forte, né? Porque teve gente, irmão, que pagou o preço por nós. Essa é a verdade. Você sabia que para você estar nos caminhos de Jesus, alguém orou por você? Alguém clamou pela tua vida, alguém pagou o preço, passou noite, passou madrugada, para que você tivesse um encontro com Jesus? Todos nós que estamos aqui é porque alguém pagou um preço pela nossa vida. Lembra do tio Zé, Goi? Primeiro crente da família, irmão. A gente malhava ele, falava mal dele. Ele ia orar nas refeições, a gente interrompia ele, criticava ele. O único crente da família. Ele pagou um preço, irmão, de ser desprezado, ser humilhado, ser atacado. Xingávamos ele, falava que ele era chato, mas por causa dele, toda a família está nos pés de Jesus hoje. Porque alguém pagou um preço. Ele já está na glória, mas ele pagou um preço. Então nós precisamos pagar esse preço, querido.
Assim como Paulo pagou esse preço para ser um discípulo de Jesus Cristo. Aleluia! Meu irmão, a gente tem que estabelecer, entender a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Amados, deixa eu falar algo para vocês. Muitos missionários desses jamais conseguiram voltar para suas casas e suas famílias. Porque muitos falam, eu vou, fico um ano fazendo missões e volto para ver minha família. Mas muitos pagaram o preço e sequer conseguiram voltar. Por isso que nós estamos aqui, amém? Alguém pagou o preço por nós. Aleluia. Eles fizeram uma renúncia. Nós precisamos fazer renúncia, irmão. Há um preço a ser pago para fazer a vontade de Deus. Todo mundo fala de Maria, mãe de Jesus. Mas ela pagou um alto preço para ser mãe do Salvador. Uma jovem que foi engravidada pelo Espírito Santo. Ela não pôde curtir um casamento. Vamos ficar 2 anos, 3 anos curtindo o casamento, depois a gente vai ter filho. Não, irmão, ela pagou um preço para a vontade de Deus ser feita na vida dela. Ela disse, eis aqui a tua serva, se cumpra a tua vontade em mim. Pensa que foi fácil para Maria, meu irmão? Uma adolescente jovem, engravidada do Espírito Santo. Muitos iam falar mal dela, falar que ela tinha traído José ia abandonar Maria. Muitos iam falar que ela tinha traído. Ela pagou um preço. Pagou um preço, irmão. Nós precisamos pagar um preço. Temos que ser crente fiel. Tem que pagar um preço. Nós temos que estar cheio, irmão. Às vezes eu vejo nas igrejas cheio de crente água com açúcar, cheio de crente marshmallow, cheio de crente canela de vidro, canela de cristal. Não aguenta uma chamada de atenção. O pastor passou por mim, não me cumprimentou. Não me deram a atenção que eu mereci, irmão. Cheio de crente canela de vidro dentro da igreja. Crente água com açúcar. Não aguenta uma luta, não aguenta um ventinho, não aguenta nada, irmão. Fica 3 meses na igreja e vai embora, desanima, perde a fé. Nós estamos vivendo uma geração de crente terrível. Crente mole, não aguenta uma lutinha, já abandona Deus, abandona a fé, abandona tudo. Esteja disposto a pagar o preço da vontade de Deus, amém? E último lugar, para nós encerrarmos. Jamais, irmão, jamais se deixe intimidar por uma situação difícil que se levanta na sua vida. Vamos ler aqui o versículo de número 28. Não se intimide, irmão, por nenhuma situação difícil, adversa na sua vida. Olha o que diz aqui o versículo de número 28. Filipenses 1, 28. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Olha o que o texto está falando, gente. Não fiquem intimidados pelos seus adversários. Está aqui, ó. Você não pode se intimidar pelo teu adversário, pelo diabo, pelas situações. Por nenhuma situação você deve ficar intimidado. Está aqui. Pois o que para eles é prova evidente da perdição, para vocês é sinal de salvação. E isso é da parte de Deus. Amados, não deixe nada tirar você da presença de Deus. Não deixe nenhuma luta tirar você do propósito que Deus tem na sua vida. Não deixe nada tirar você do seu ministério. Não, irmão, não permita isso, querido. Pessoas difíceis não podem te tirar da presença de Deus. Demônios não podem tirar você da presença de Deus. As situações adversas não podem tirar você da presença de Deus. Não deixe nada parar você. Não se cale, não desista, não se envergonhe do Senhor Jesus na sua vida, porque Deus é na sua vida, meu irmão e minha irmã. Ele não perde o controle. Eu oro para que a nossa igreja, a Igreja Fogo para as Nações, não seja uma igreja, meu irmão, de crente banana. Eu oro para que nós sejamos uma igreja de discípulos de Jesus Cristo. Aleluia, querido. Uma igreja de gente que tem fé, uma igreja de gente de verdade, uma igreja que não se cala, não anda por modismo, por cultura, por tradição, não anda com a multidão, não é Maria que vai com as outras. Nós temos nossas convicções, nós temos nossos princípios, nós não se vendemos, não se contaminamos. Aleluia.
Até o fim, nós vamos prevalecer como Paulo. Não seja, meu irmão, eu falo, Senhor, que nós não venhamos ser uma igreja de crente folha. Sabe o que é crente folha, irmão? O vento bate e leva você para longe. Não tem firmeza. A pastora Nazaré falou da palmeira. Raiz firme. Pode vir um vento e enverga, mas não quebra. Como é que é, Deus? Nós enverga, mas não quebra. Porque a nossa raiz está firmada na rocha que é Cristo, gente. Aleluia. Jesus nunca disse que não teria vento, mas Ele disse que estaria conosco nas tempestades, amém? Aleluia. Que nenhuma pessoa em luta, meu irmão, intimide você. Que ninguém intimida você em ser quem Deus chamou você para ser. Você tem uma identidade. Deus, às vezes, irmão, permite lutas na nossa vida, que é para a gente orar mais, para a gente buscar mais, para a gente ler mais a Bíblia, para a gente vir mais na igreja. Às vezes Deus permite algumas lutas passar na nossa vida, sim, querido. E muitas vezes nós colocamos a nossa dependência, ao invés de colocar dependência em Deus, a gente coloca a dependência no salário, a gente coloca a dependência na empresa, no chefe, a gente coloca a nossa dependência em coisas. Mas Deus quer que nós coloquemos a nossa dependência nele. Aleluia. Hoje, qualquer coisinha tira a gente da igreja. Meu irmão, se eu falar para nós estamos com 5 anos de igreja. Né? De crente eu já tenho 20 anos, mas com a igreja Fogo por Nações 5. Nesses 20 anos, se eu contar para vocês o porquê as pessoas saem da igreja, vocês vão pensar que eu estou mentindo. Vocês vão dar risada. Falar, não é possível, pastor. Eu não acredito nessa história. As pessoas saem, abandonam tudo por qualquer coisinha, gente. Pode vir cova de leões, irmão. Pode vir fornalha. Pode vir o que for. Pode vir Golias. Pode vir gigante. Pode vir o que for. Mas Deus vai agir. Ele não perde o controle, querido. Pode vir enfermidade, pode vir pandemia, pode vir desemprego, mas creia, Ele é um Deus que restaura todas as coisas. Paulo tinha tudo para desistir, Paulo tinha tudo para ficar deprimido, Paulo tinha tudo para ficar triste, murmurando, reclamando, mas ele não desistiu, porque ele sabia que nada podia roubar a alegria dele. Nada podia roubar a alegria que Paulo tinha em Jesus, querido. Talvez a prisão não fosse o melhor lugar, mas Deus o colocou lá, e ele decidiu servir a Deus dentro da prisão. E aqui eu aprendo um princípio, irmão. Talvez você não está onde você queria, mas se Deus te colocou aí, é aí que Deus quer te usar. Amém, gente? Aleluia. Cristão às vezes está no lugar certo e acha que está no lugar errado. Alegre-se, querido. Sirva com alegria, independente de qualquer coisa. Se alegre e sirva a Deus com alegria. Aleluia. Não mude o seu estilo de vida cristã por causa de circunstâncias exteriores, irmão. Não podemos oscilar. Mantenha o seu nível de estilo de vida cristão que você é, independente da circunstância que você passa, amado. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Se você tiver uma vida rasa, se você tiver uma vida superficial com Deus, os ladrões da alegria vão vencer. Decida o que você fará com sua vida e influência. Em cada capítulo da carta de Filipenses, querido, Paulo ensina que para manter a alegria é necessário vencer alguns ladrões da alegria. Em cada carta ele fala de um ladrão. E eu comecei o sermão falando dos ladrões da alegria, lembra? E eu vou encerrar falando quem são esses ladrões da alegria. Porque esses ladrões da alegria, eles vêm roubar a alegria, a esperança e a fé. No capítulo 1, Paulo fala do ladrão das circunstâncias. Às vezes você sonhou com alguma coisa, com um projeto.
Você teve um sonho. Mas nesse tempo que você sonhou, você teve lutas. Você teve imprevistos, adversidades, e as circunstâncias vêm roubar o quê? A sua alegria. Vocês estão entendendo, gente? O que Deus está falando conosco? Jó disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará a meu favor. Você que ainda não teve o seu sonho realizado, você ainda que não está vivendo as grandes coisas que Deus tem para você, saiba, meu irmão, que assim como Jó disse, você pode falar: eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará ao meu favor. Ainda que seja nos pênaltis, como diz a Patrícia Rinaldo. Pastor, não foi nem no acréscimo, não foi nem na prorrogação, foi nos pênaltis. Mas ainda que seja nos pênaltis, Deus se levantará ao seu favor. Aleluia, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi não parou de cantar salmos. Mesmo diante de lutas e adversidades, mesmo diante de circunstâncias adversas, Davi não parou de cantar salmos. Davi não parou de se alegrar. Não pare de se alegrar, mesmo diante de circunstâncias adversas. Amém? No capítulo 2 de Filipenses, Paulo fala do ladrão das pessoas. No capítulo 1 de circunstâncias. Agora no capítulo 2, pessoas. Pessoas que se levantam para roubar sua alegria. Até às vezes dentro da igreja, irmão. A gente chama de crente coveiro. É aquele que quer enterrar os seus sonhos. Você conta o teu sonho para o irmão e ele, em vez de se alegrar com você, ele quer enterrar. Eu lembro quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo no quarto da minha casa, novo convertido, novo na fé. Um êxtase do Espírito Santo, onde eu fiquei 3 horas falando línguas de todas as nações que eu nunca tinha falado. E eu levei um pastor lá e contei para o pastor o que tinha acontecido, para aquele pastor se alegrar comigo. O pastor me jogou um balde de água fria. Ele falou: isso aí foi uma experiência que você teve aí com Deus, nada mais. Foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus na minha vida, irmão. Mas mesmo aquele pastor querendo enterrar, ele não conseguiu enterrar aquela alegria que eu sinto até hoje, amém? Então cuidado com pessoas que você abre o teu coração. E não seja um crente coveiro na vida dos outros também, irmão. Porque às vezes as pessoas vêm falar com você para você se alegrar e você joga água fria no sonho das pessoas. Não, seja um crente parteiro, irmão, em vez de ser um crente coveiro. Coveiro é o que enterra, e parteiro? Parteiro é aquele que dá a luz, que dá a visão, que dá a vida. Aleluia. E no capítulo 3, querido, Paulo vai falar sobre o ladrão das coisas materiais. Primeiro circunstância, pessoas, e agora Paulo fala de ladrões das coisas materiais. Estamos numa sociedade materialista. Estamos numa sociedade egoísta. Gente que ama mais coisas do que pessoas. Gente que ama mais o dinheiro do que a Deus. E Deus fala: eu não divido minha glória com ninguém. Ou você serve a Mamon ou você me serve. O problema é que esses ladrões, essas coisas materiais, gente que só pensa em coisa material, gente que só pensa em coisa terrena, são pessoas egoístas, só pensam em dinheiro, sexo, fama, só pensam em coisas da terra, do mundo, bebida, vícios, colocam coisas materiais no lugar das espirituais. E se você fizer isso, eles vão roubar a sua alegria, gente. Vocês estão entendendo? Amém. Gente que deixa, irmão, de vir no culto, até de Santa Ceia. Sabe por quê? Ah, pastor, eu não consegui comprar aquele sapato que eu queria para ir na ceia, então eu não fui. Por causa disso. Pastor, eu ainda não estou com o carro que eu gostaria de ter, ainda não comprei a bolsa que eu queria, ainda não troquei o meu celular, então eu faltei no culto. Está mais preocupado com o material do que com o espiritual, irmão. Pessoas gastam com supérfluos, pessoas gastam dinheiro com qualquer coisa banal, e para dar uma oferta na igreja é um parto. Gasta dinheiro com bebida, gasta dinheiro com um monte de coisa. As pessoas estão presas às coisas materiais.
e não ao reino de Deus. Já estou indo para o final, amém? Quem já ouviu falar do Billy Graham? Billy Graham foi um dos maiores evangelistas da nossa época. Deus já levou ele para a glória, recentemente. 100 anos ele morreu. Mas ele deixou um instituto, chama Instituto Billy Graham, lá nos Estados Unidos. Tem um instituto. E fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos. E essa pesquisa descobriram que os cristãos americanos, eles gastam mais dinheiro com hambúrguer e Coca-Cola do que com o reino de Deus. Os cristãos, gente, não estou falando pessoal do mundo, não. Os cristãos dos Estados Unidos estão gastando mais dinheiro com Coca-Cola e hambúrguer do que investindo no reino de Deus. Isso é pesquisa. Irmão, Mamon não é o teu Deus. Mamon não pode ser o teu Deus, querido. Jesus é o seu Deus. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar das suas finanças. Ele é o teu bom pastor, amém? E para encerrar no capítulo 4, Paulo vai falar dos ladrões da amizade. Prende as pessoas. Nós estamos numa época, irmão, que estamos batendo um recorde de remédios anti-ansiedade, anti-estresse, antidepressivo. Estamos batendo recordes e recordes. Casais se separando, adolescentes com depressão, trancar as pessoas em casa. Então nós estamos vivendo numa época muito difícil. Tem até criança de 5 anos, pastora Nazaré, tomando remédio para estresse, irmão. 5 anos de idade. Que estresse tem uma criança de 5 anos de idade? Mas nos dias de hoje está tendo, querido. Olha que ponto que nós chegamos. Gente que fica presa ao passado e não olha para o futuro. Deus nos chamou para viver o hoje, irmão. Tem gente que está presa ao passado. Tem gente que ainda não liberou perdão e está preso no passado. E por isso não consegue viver o novo de Deus. E tem gente que está presa ao futuro. Como que eu estou preso ao futuro? Quando você fica com ansiedade do amanhã. Nós vencemos a ansiedade orando. Nós vencemos a ansiedade, meu irmão, pensando e agindo corretamente. Amém, gente? Glória a Deus. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero orar com você, para que você não deixe esses ladrões roubar a sua alegria. Em nome de Jesus, amados. Deixe Deus hoje restaurar a alegria do seu coração, amém? Deus te trouxe aqui para restaurar a alegria do seu coração. Amém? Feche seus olhos por um momento, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor nos enviou nesta manhã, meu Pai. E sei que se o Senhor nos trouxe aqui, Pai, é porque o propósito do Senhor é fazer exatamente a palavra para a qual o Senhor enviou nesta manhã. Espírito Santo, nos ajuda a decidir, a olhar o que Deus está fazendo de novo na nossa vida. Assim como Paulo decidiu olhar o novo de Deus dentro da prisão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos manter a nossa atenção não nas coisas desse mundo, mas que nós venhamos manter a nossa atenção na expansão do reino de Deus. Senhor, que nós não venhamos fechar o nosso coração para a alegria, que o nosso coração nesta manhã esteja aberto para a alegria entrar, para o Senhor restaurar essa alegria, Pai, dentro de nós, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, nós queremos assumir um compromisso de testemunho acima de tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, nos ajuda a estar disposto a pagar o preço da vontade de Deus. Aleluia. Pai, que jamais nós venhamos nos intimidar por uma situação difícil. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Porque o Senhor nos chamou aqui nesta manhã para prender esses ladrões da nossa alegria, que tentam roubar a nossa alegria. Estamos saindo daqui cheios do Teu Espírito Santo. Vai deixar estamos aqui. Essa luta me matar. Aleluia. Desespero me tomar. Por mais
expressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Ele está no controle. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar.